Eu estava sentada à mesa da cozinha organizando uma pilha de contas quando minha neta me pediu o celular para tirar uma foto. Era uma tarde quente de sábado, o som do ventilador girando fazia um zumbido baixo e o cheiro de café fresco vinha da xícara que eu segurava com os dedos ainda marcados pelo tempo. Entreguei o aparelho. 2 minutos depois, ela me chamou rindo do outro lado da sala. "Traz, vovó, quero mostrar uma coisa." Ela apoiou o telefone no meu colo, me mostrou a foto e pediu para abrir meu internet banking para conferir um pagamento. Abri, ela digitou com dedos pequenos e rápidos e falou feliz que havia salvo um atalho no navegador. No dia seguinte, notei saques que eu não tinha feito e transferências que meu nome constava como autorizada. Como pode a minha neta, que veio apenas tirar foto, deixar um acesso escondido que me colocou como responsável por transações que eu nem reconhecia? Fica comigo até o final, porque vou mostrar como um gesto simples se transformou num golpe que mexeu com tudo que eu tinha. Quais papéis apareceram, quem apareceu para me ajudar e como a justiça entrou nessa história. Não é só sobre dinheiro, é sobre confiança violada dentro de casa, sobre burocracia que parece impenetrável e sobre aprender a proteger quem ama. No fim, você vai entender como um cadastro escondido no celular vira documento, como uma assinatura virtual pode se transformar em intimação e por que uma advogada entrou com medidas que mudaram nosso destino. Esta é a minha história de perda e reconstrução, contada em primeira pessoa e com nomes reais, porque acredito que só assim evitamos que outras pessoas passem pelo mesmo. Naquele primeiro encontro com a neta, houve uma sequência de falas que eu lembro como se fosse um filme. Ela chegou na cozinha com o cabelo preso, a camiseta com uma mancha de tinta e os olhos brilhando. Eu disse, "Sofia, não mexe nas minhas senhas." Sofia respondeu rindo, "Vovó, é só uma foto, só quero te ajudar a pagar a conta." Eu disse, "Não quero que você mexa no meu banco." Sofia insistiu, "É rapidinho, prometo que só vou ver." Eu perguntei, "Quem mais vai ver isso?" Ela falou, "Ninguém, é só você e eu." Eu olhei para o relógio na parede, o ponteiro tremendo como se marcasse um aviso, e assenti. Ela pegou o celular, tocou a tela, digitou coisas com a ponta dos dedos, mexeu no navegador e falou, "Pronto, salvei aqui no atalho, fica mais fácil." Eu falei, "Salvou como o quê?" Sofia respondeu, "Como favoritos, vovó, para quando precisar." Eu perguntei, "Favoritos do meu banco?" Ela respondeu, "É, mas não se preocupa." Eu falei, "Ok, só não me peça para digitar nada depois." Ela sorriu e voltou para o quarto. Foram poucas falas, mas cada uma delas como uma corda que foi afrouxando até que eu não percebi que estava sendo amarrada. No fim daquela tarde, enquanto eu lavava a louça, sentia o plástico da xícara escorregar nas mãos e não sabia que minutos depois minha conta começaria a desaparecer. Na manhã seguinte, o som do celular ao lado da cama me acordou. Era a notificação do banco. Abri com sono e encontrei transferências e pagamentos que eu não tinha autorizado. Meu coração apertou. Levantei, fui até a janela e o vento entrou com cheiro de grama cortada. Peguei a lista de senhas guardada no caderno azul e comparei. Nada batia. Liguei para Sofia e ela demorou a atender. Quando atendeu, disse, "Vovó, o que foi?" Eu disse, "Sofia, quem mexeu no meu banco ontem à noite?" Ela falou, "Eu só te ajudei com a foto, vovó. Juro que não mexi em nada." Eu respondi, "Então por que há transferências?" Ela ficou em silêncio. Eu insisti, "Sofia, diz a verdade." Ela falou com voz baixa, "Eu abri o navegador e salvei um atalho, mas não toquei na sua conta." Eu disse, "Alguém mais esteve aqui?" Ela disse, "Não, só eu e a tia Camila passaram rapidinho." Eu perguntei, "A tia Camila mexeu no meu celular?" Ela respondeu, "Acho que não, ela só veio pegar uma roupa." Eu disse, "Preciso conversar com sua mãe e com seu pai." Ela perguntou, "Vai demorar muito?" Eu falei, "Não sei, só me ajuda a me lembrar o que tocou no celular." No tom tranquilo da minha neta, eu ouvi cabeças que eu não conseguia ver, mexendo peças em segundo plano e senti que aquilo exigia uma investigação mais cuidadosa do que um simples pedido de desculpas. Saí de casa com o caderno azul na bolsa e fui para a padaria da vizinha Marta para falar com ela. Marta é minha vizinha de portão, tem as mãos calejadas de jardinagem e um ouvido que não perde nada. O vento trazia o cheiro de pão fresco e a rua tinha um brilho úmido pela manhã. Contei para Marta o que havia acontecido e ela, a princípio, achou que era falta de memória. Eu disse, "Não é esquecimento, é alguém usando meu nome." Marta falou, "Você precisa olhar os extratos e ir ao banco." Eu respondi, "Vou agora."
Marta pediu para eu não fazer nada sozinha e recomendou falar com o gerente Rodrigo. Eu fui para o banco com as pernas tremendo. No banco, o ar-condicionado fazia um som constante e o perfume de desinfetante era forte. O gerente Rodrigo, alto e formal, checou o sistema, pediu meus documentos e falou com uma voz técnica. Senhora Maria, constam acessos em seu CPF por meio de dispositivo vinculado a outro número. Eu perguntei, que número? Rodrigo explicou, um número cadastrado recentemente no seu Internet Banking. Eu disse, eu não cadastrei nenhum número. Rodrigo falou, há configuração de acesso rápido salvo no navegador do dispositivo. Eu respondi, como assim dispositivo? Ele falou, aparece um navegador com atalho salvo e os logs mostram acesso por 3 vezes nesta semana. Eu disse, então fizeram transferências usando o meu login? Houve transferências para contas de terceiros e saques em caixas. Eu senti a garganta seca. Rodrigo sugeriu que eu bloqueasse o cartão e abrisse contestação de lançamentos. Ele pediu que eu não sacasse nada até o banco analisar. Saí do banco com uma sensação de vazio e com a recomendação de procurar uma advogada, porque isso já chegava ao limite do possível estelionato. A partir desse ponto, comecei a buscar ajuda. Procurei minha filha Laura, o meu filho Rafael e falei com a nora Camila. Laura veio direto, com o cabelo preso apressado e a bolsa até mais pesada do que o normal. No caminho, a casa cheirava a bolo e eu sentia o frio do azulejo na sola dos pés. Laura me abraçou e pediu calma. Rafael, meu filho, chegou irritado, com a camisa amarrotada, dizendo que aquilo era confusão. Camila disse, vamos resolver, mãe, eu cuido disso. Mas eu sentia que as respostas eram mornas e havia olhares trocados que não eram normais. Em voz baixa perguntei, Camila, você chegou a tocar no meu celular? Camila respondeu, só peguei para ver uma foto, não mexi em nada do banco. Rafael falou, você está acusando a mulher da minha vida de roubar a mãe? Eu disse, eu não acuso sem prova. Laura falou, primeiro vamos juntar os extratos. Camila respondeu, claro, vamos olhar. Havia tensão no ar, o cheiro de café esfriado na mesa e a sensação de que algo que parecia simples era parte de um esquema maior. Eu precisava de provas e de alguém que entendesse tecnologia para explicar como um atalho no navegador poderia ter criado um acesso oculto ao Internet Banking. Procurei a advogada doutora Fernanda, indicada por Marta. Fernanda tem voz firme, usa óculos e carrega uma pasta com papéis bem organizados. No escritório dela, a luz era indireta, o som abafado de conversas ao redor e o cheiro de certificador digital no ar. Contei tudo, entreguei extratos, registros do banco e mostrei o caderno azul com senhas. Fernanda ouviu, fez anotações e perguntou detalhes que eu nem sabia que eram importantes, como quando o telefone foi usado por última vez, quem mais o tocou e se eu costumava salvar senhas no navegador. Eu disse, eu salvo em papel, nunca em navegador. Fernanda falou, isso é comum, mas hoje as pessoas registram atalhos, salvos e permissões sem explicar o risco. Eu perguntei, o que podemos fazer? Fernanda explicou que havia possibilidade de representação criminal por estelionato e pedido de bloqueio de contas, além de ação civil para restituição. Ela pediu para eu gravar depoimentos e coletar testemunhas. Eu disse, mas como provar que foi intencional? Fernanda respondeu, precisamos de perícia digital no aparelho, registros do banco e declarações de quem acessou. Ela marcou uma perícia com o perito Tiago e sugeriu intimar o banco para preservar logs. Nessa reunião, tivemos várias falas seguidas para esclarecer termos e estratégias. Ela disse, vamos primeiro pedir o bloqueio preventivo e emitir petição no judiciário. Juizado. Eu respondi, quanto tempo isso leva? Fernanda falou, a juíza pode mandar medidas em poucos dias se for urgente. Eu disse, e se o dinheiro já tiver sumido? Fernanda respondeu, a prioridade é identificar a origem e destino para tentar recuperar. Paralelo, faremos queixa na delegacia. Eu senti uma mistura de esperança e medo. Foi aí que, na mesa do escritório dela, a advogada abriu a pasta e mostrou os primeiros documentos que mudariam tudo. Naquele momento, quando a doutora Fernanda colocou sobre a mesa um print do navegador com o atalho e registros de IP, eu senti um nó que parecia se desfazer e, ao mesmo tempo, apertar ainda mais. A advogada falou, veja aqui, este atalho foi salvo no navegador do seu aparelho e sincronizado com uma conta vinculada a um outro número de telefone. Eu perguntei, isso prova quem salvou?
Fernanda respondeu: não sozinho, mas é um passo. Temos que cruzar com depoimentos. Eu disse: quem pode testificar? Fernanda falou: a vizinha Marta, sua filha Laura e o gerente Rodrigo. Também vamos precisar do depoimento técnico do perito Tiago. Eu respondi: e a neta? Fernanda falou: Sofia precisa explicar em cartório o que fez com o aparelho. Eu disse: eu não quero que ela se prejudique. Fernanda respondeu: podemos fazer um termo que a proteja se ela colaborar, desde que diga a verdade. Eu senti o peso da decisão. Foi nesse ponto que eu percebi que havia de fato uma investigação formal pela frente. Antes de seguir, quero fazer uma pausa rápida e falar com você. Se você já precisou assinar, digitar ou autorizar algo sem entender totalmente, sua experiência importa. Conta aqui embaixo, você já permitiu que alguém mexesse no seu celular e depois teve problemas por isso? Escreve sim ou não e de onde você está assistindo. Ler seus comentários ajuda outras pessoas a reconhecerem sinais e me ajuda a entender se devo abordar temas que vocês querem saber em vídeos futuros. Volta comigo porque agora a história mostra provas que mudaram o rumo do caso e uma virada que eu não esperava. Voltando para a investigação, começamos a reunir testemunhas e provas. Fui ao cartório com Laura para registrar um termo circunstanciado sobre o uso do aparelho. O cartório cheirava papel novo e o carimbo fazia um som seco. No cartório, a funcionária Helena redigiu o termo enquanto eu falava. Em seguida, marquei a perícia digital com o perito Tiago. Tiago chegou com uma maleta, um notebook e ouviu atentamente. Ele pediu para isolar o telefone em um saco antiestático, anotar o número de série e fazer uma imagem forense do aparelho. Enquanto fazia a análise, explicou em termos simples como o navegador pode armazenar cookies, seções e atalhos que, dependendo das configurações, mantém credenciais ativas. Ele falava com clareza. Senhora Maria, um atalho pode redirecionar para uma seção já autenticada se a pessoa salvar credenciais no navegador ou se ativar sincronização com outra conta. Também há a possibilidade de login via token que foi salvo. Eu perguntei: isso é fácil de fazer? Tiago respondeu: relativamente simples para quem mexe frequentemente com tecnologia. Ele entregou um laudo técnico que detalhava logs de acesso, horários e o IP utilizado. Em paralelo, o gerente Rodrigo do banco forneceu extratos e logs mostrando que as transferências foram realizadas a partir do dispositivo vinculado ao meu navegador. Olhei os papéis e vi datas, horários e números de contas que jamais havia ouvido. Na lista de nomes das contas receptoras, havia referências a pessoas que eu conhecia de vista. Um nome desconhecido, outro com apenas iniciais e uma conta em um banco diferente. Senti o estômago revirar. Descrição técnica do procedimento bancário de perícia que aplicamos foi a seguinte: o banco emitiu logs e suspendeu temporariamente as transferências. Foi solicitado o bloqueio do Internet Banking e a abertura de contestação pelos canais internos. Paralelamente, o perito criou uma cópia forense do aparelho e extraiu registros de cookies e sessão, com hash dos arquivos e carimbo temporal. A petição à juíza incluiu pedido de tutela de urgência para a preservação de dados e bloqueio de contas receptoras. Esses passos permitiram traçar a rota do dinheiro e identificar ao menos 2 destinatários com transferências interligadas. Começamos a colher depoimentos. Chamei Marta, vizinha de confiança, que testemunhou ter visto a neta com meu celular na tarde anterior, pegando o aparelho várias vezes e digitando. Marta falou com firmeza no termo. Vi a menina mexendo no celular. Parecia que ela tentava achar algo. Em seguida, ouvi o gerente Rodrigo, que confirmou logs com hora exata. Também gravei a fala de Laura, que disse ter ouvido Sofia pedir ajuda à tia Camila. Camila negou ter tocado no meu celular, mas a gravação casual do interfone mostrou uma conversa curta entre Camila e outra pessoa, onde falavam em tom baixo sobre resolver alguns pagamentos. Coloquei as gravações no computador da advogada e ela fez anotações. Convocamos testemunhas adicionais. A funcionária da escola de Sofia, chamada Renata, que disse que Sofia andava mais alegre e falava sobre um plano para ajudar a vovó. O motoboy Paulo, que entregou um cartão que foi sacado para uma das contas receptoras, e o ex-vizinho João, que havia visto Camila perto da minha casa em horário estranho. No total, os nomes que apareceram com ações específicas foram Sofia, Rafael, Camila, Laura, Marta, Rodrigo, Tiago, Helena, Renata, Paulo e João.
Cada um deixou uma pista que me ajudou a montar o quebra-cabeças. As trocas de diálogos durante a fase de coleta foram longas e diretas. Em uma reunião no meu salão com a advogada Laura, Rafael e Camila presentes, as falas foram assim. Eu disse: Camila, estou pedindo que nos diga a verdade sobre o que viu. Camila respondeu: eu não sei de nada que implique em roubo. Eu disse: você chegou a usar o celular? Camila respondeu: peguei para ver uma foto, foi só isso. Eu disse: o banco mostrou um número que foi vinculado ao seu nome em mensagens. Camila disse: isto não é prova. Eu disse: se não foi você, então nos ajude a provar quem fez. Camila respondeu: claro, vamos cooperar. Eu disse: por favor, diga onde você esteve aquela tarde. Camila respondeu: estive em casa com as crianças. Laura interveio: mãe, a prioridade agora é cuidar da sua conta. Rafael falou: se algo aconteceu, vamos resolver como família. A advogada Fernanda disse: precisamos de colaboração total. Quem mentir aqui terá problemas legais. Eu senti as palavras pesar na sala e a tensão aumentar como nuvem escura antes da chuva. O momento de confronto final foi preparado com cuidado. Gravamos uma conversa com o celular configurado para registrar tudo, como orientação da advogada. Colocamos o gravador no bolso do meu casaco, ajustamos a câmera na prateleira e combinamos uma chamada simulada para verificar reações. No dia marcado, chamei a neta Sofia para conversar na sala, com Laura e a advogada por perto. A sequência de falas foi intensa e repetida para garantir registros. Eu disse: Sofia, precisa me dizer a verdade sobre o atalho. Sofia respondeu: eu só queria ajudar, não sabia que ia dar nisso. Eu disse: quem ensinou você a fazer isso? Sofia respondeu: a tia Camila mostrou como salvar as fotos e deixou o atalho. Eu disse: você lembra o que mexeu depois? Sofia respondeu: vi o atalho e cliquei, apareceu umas coisas. Eu disse: quais coisas apareceram? Sofia respondeu chorando: havia um formulário e um campo para confirmar pagamento. Eu disse: você clicou em confirmar? Sofia respondeu: acho que cliquei sem querer. Eu disse: havia alguém com você quando clicou? Sofia respondeu: a Camila estava na cozinha e falou para apressar. Eu disse: Camila, você confirma? Camila respondeu: eu não pedi para ela apertar nada. Eu disse: você não sugeriu que ela confirmasse? Camila respondeu: não, juro que não. A advogada interveio: lembrem que o que for dito aqui pode ser usado em juízo. Laura perguntou: Sofia, você lembra se alguém falou números ou senhas? Sofia respondeu: não lembro os números, só lembro de clicar e ver um símbolo verde. Rafael falou: se isso for verdade, vamos pagar o que for e acertar as coisas. A gravação captou soluços, pragas e promessas. A tensão estava quebrando laços que eu imaginava indestrutíveis. No entanto, tinha uma virada. A advogada conseguiu, com os laudos e as declarações, vincular a conta receptora a um CNPJ, que estava ligado a um dos conhecidos de Camila, que havia recebido os saques, e apareceu um comprovante de depósito para uma conta de aplicativo de compras onde havia registro de compras em nome de Camila. Isso mudou o rumo do caso. Quando Fernanda apresentou a documentação cruzada com os laudos do perito, os logs do banco e as declarações de testemunhas, ficou claro que havia um padrão de comportamento que caracterizava estelionato. A petição criminal foi protocolada e a juíza determinou o bloqueio preventivo de algumas contas. Em audiência, a defesa tentou argumentar falta de provas, atitude de boa-fé, mas a somatória de indícios foi contundente. Parte do valor foi bloqueado e houve ordem para restituição provisória enquanto o processo ocorria. Minha vida financeira sofreu impacto, mas não fiquei sem meios de subsistência porque a justiça permitiu o liberamento de valores essenciais para custear despesas. A sensação de alívio foi tímida, como um sol fraco entre nuvens. Os momentos de tensão durante o processo foram intensos e aconteceram em 3 instantes que lembro com clareza. Primeiro, quando a juíza leu a decisão de bloqueio e eu temi perder o pouco que tinha. Meu peito doeu e lembrei do meu marido quando ele se foi e da conta do supermercado que mal fechava. Segundo, quando Camila negou veementemente na delegacia e eu vi meu filho dividido entre proteger a mulher e proteger a mãe. Lembro do som abafado da cadeira quando me levantei e da luz fria da sala. Terceiro, quando uma testemunha surpreendente, o motoboy Paulo, admitiu em depoimento que recebeu um envelope com um cartão que coincidia com uma das contas receptoras.
Esses momentos de tensão me fizeram reavaliar relações antigas e me forçaram a decidir entre manter paz familiar e buscar justiça. Tomei a decisão de prosseguir com a queixa, porque não queria ser cúmplice de um erro que custou caro. A perícia digital e os trâmites bancários foram fundamentais. O perito Tiago detalhou em laudo que cookies e sessões ativas estavam presentes no navegador, com hash e timestamp, o que indicava acesso persistente. O banco confirmou por meio de protocolo 8742 que houve vinculação de outro número ao meu cadastro e que as transferências seguiram para contas com histórico ligado a terceiros. O procedimento jurídico incluiu pedido de conservação de provas, intimação de testemunhas e solicitação de bloqueio de contas. Cada ato processual foi protocolado com número e autor, e a advogada me orientou a não falar com terceiros sobre o conteúdo do processo enquanto houvesse investigação em andamento. Essas etapas técnicas, embora frias, foram essenciais para que a justiça pudesse agir. No fim, após audiências, mediações e muita papelada, houve um acordo parcial para a devolução de uma parte dos valores e abertura de procedimentos para responsabilização criminal. A restituição foi parcelada e algumas multas e taxas foram absorvidas pela defesa em reconhecimento de culpa enquanto o processo civil corria. Recebi um documento com carimbo do cartório Helena, confirmando o acordo e a restituição parcial. O relicário que havia comprado para Sofia continuou comigo por algum tempo como lembrança de que objetos de família podem ter valor simbólico em meio ao caos. Um mês depois, as coisas ainda cheiravam a incerteza, mas havia sinais de reconstrução. Eu recebi uma primeira parcela da restituição, o que fez com que eu conseguisse pagar contas atrasadas e reabastecer o armário. Senti o gosto do café novamente com menos amargor. Minha relação com Sofia estava abalada, mas fomos aos encontros com psicóloga da escola para falar sobre responsabilidade digital com crianças. Camila entrou em um acordo confidencial de acompanhamento e responsabilização, e Rafael começou a frequentar sessões de mediação familiar. Em casa, o calendário na parede marcou compromissos de acompanhamento e eu passei a anotar senhas com mais rigor. A vizinha Marta trouxe bolos e fez companhia enquanto eu assinava documentos no cartório. O sentimento de alívio era pequeno, mas presente. 3 meses depois, mais pessoas começaram a se posicionar. A audiência de instrução mostrou que havia mesmo um padrão de atuação e alguns nomes de pessoas que receberam partes do dinheiro foram incluídos no processo. A advogada conseguiu que o banco apresentasse todos os logs de IP com carimbos de data e hora e o perito complementou com análise de sincronização de contas. Em casa, o som do ventilador e o cheiro de roupa lavada retornaram ao normal. A neta Sofia frequentou sessões de orientação digital e começou a participar de atividades da escola sobre segurança online. Meu filho Rafael foi convocado a prestar declarações mais detalhadas e a relação entre nós passou por momentos difíceis, mas também por diálogos honestos. Havia uma sensação de que o processo estava trazendo à tona verdades que, embora dolorosas, eram necessárias. 6 meses depois, a vida ganhou um novo compasso. O processo civil caminhou e houve a consolidação de um acordo que previu restituição integral em prazos, suporte para reparação financeira e cláusulas de acompanhamento social para a família. A decisão criminal seguiu seu curso, com a possibilidade de penas alternativas e de acordo para reparação. Eu já não acordava com o frio no peito. Recebi uma carta do banco confirmando a regularização dos registros e a correção das tarifas cobradas indevidamente. A relação com a neta, embora marcada, mostrou sinais de reconstrução. Ela veio me visitar e trouxe um desenho pedindo perdão. Nas visitas do final de semana, segurávamos as mãos e eu senti o tato áspero dos dedos dela contrastando com o meu. A vida material foi parcialmente restituída, mas o que mudou mais foi a minha postura em relação a documentos e tecnologia. Passei a exigir comprovantes, a pedir acesso ao que era feito em meu nome e a não permitir que alguém, salvo somente por carinho, me deixasse em situação de vulnerabilidade. Ao longo desse processo, aprendi lições práticas e duras. Primeiro, nunca deixar o celular nas mãos de ninguém sem supervisão e sem criar senhas fortes. Segundo, registrar tudo em cartório quando houver qualquer promessa de acesso e exigir comprovantes por escrito. Terceiro, procurar ajuda profissional ao primeiro sinal de irregularidade, porque a ação rápida pode congelar recursos e preservar dados. Também
aprendi que a família pode se dividir, mas que a lei existe para proteger os vulneráveis. Hoje, eu sigo com a sensação de que recuperei mais do que dinheiro, recuperei a minha autonomia e a certeza de que é possível reagir. Se essa história te tocou e você quer saber mais sobre como agir quando alguém pede para usar seu celular, inscreva-se no canal. Aqui a gente conta histórias reais de quem foi ferido e se reergueu. Ao se inscrever, você ajuda a manter esse espaço onde vítimas encontram informação, apoio e exemplo de como reagir. Se já passou por algo parecido, conta nos comentários. Você já deixou seu celular com alguém e depois descobriu algo errado? Escreve sim ou não e de onde você está assistindo. O seu relato pode ajudar outra pessoa a não cair no mesmo golpe. Eu leio os comentários e posso usar histórias anônimas em vídeos futuros para orientar outras pessoas. Volta comigo, porque no próximo vídeo eu vou explicar passo a passo o que aprendi a fazer para proteger minhas contas e como montar um dossiê para a delegacia com os documentos que realmente têm valor. Para encerrar, eu quase me perdi por não entender como a tecnologia atua na vida das pessoas mais velhas. No fim, a justiça ajudou a colocar as coisas no lugar. Parte do dinheiro voltou e eu tive meu nome protegido. Conseguimos restaurar a convivência com limitações e Sofia aprendeu, com acompanhamento, a responsabilidade do mundo digital. A lição é clara: não assine, autorize ou permita acessos sem entender exatamente o que está sendo feito. Proteja seu celular como se protege uma chave de casa, porque hoje ele abre muito mais que portas. Se essa história fez você pensar, deixe seu comentário e inscreva-se. Dignidade não é favor, é linha que se traça.